Estamos começando mais um programa, Geração de Vencedores, e é bom poder entrar na sua casa, é bom ministrar uma palavra de fé, uma palavra de vitória ao seu coração. E aqui da cidade de Uberaba, o Ministério Deus Forte, essa família, que é a família mais feliz da face da terra, quer cumprimentar a você, meu querido irmão, minha amada irmã, com a forte e calorosa salva de palmas. Que Deus te abençoe poderosamente. Caderno de Números, capítulo de número 32, verso 5, diz assim: disseram mais: se achamos graças aos teus olhos, dê-se essa terra aos teus servos em possessão, e não nos faças passar o Jordão. Deixa eu te contar uma história. O povo de Israel já havia peregrinado pelo deserto durante muitos anos. O povo de Israel já tinha chegado às margens da terra da promessa, da terra que Deus havia prometido dar como herança. Deus prometeu dar ao povo de Israel, desde Abraão, a dar uma terra como herança. Eu quero que você entenda isso, por favor. E o povo de Israel chegou às margens do Jordão para passar para a terra da promessa, mas no entanto, eles tiveram medo dos gigantes. Eles tiveram medo daquilo que eles enfrentariam depois do Jordão. Meu querido, medo faz com que você recue. Medo faz com que você volte atrás. O medo fez com que aquele povo esquecesse as promessas que Deus tinha para a vida delas. Preste atenção. Quando Deus tem uma promessa para você, e Deus tem uma promessa para você, mas você se deixa levar pelo medo, o que é que acontece? Você retrocede, você volta atrás, porque você esqueceu daquilo que Deus tinha para a sua vida. E Moisés chama as tribos, e Moisés diz assim: olha, não é bom que suba apenas alguns, é necessário que vá as 12 tribos, que entrem na terra da promessa, que conquiste aquilo que Deus tem para vocês. O que é que nós temos visto? Nós temos visto muitas vezes que a casa dividida, e essa é a palavra do Senhor Jesus, que casa dividida não prospera. Se a casa estiver dividida, se o povo de Deus estiver dividido, como é que vai ganhar a terra? Como é que vai ganhar a cidade para Jesus? Como é que vai ganhar a nação para Jesus? E muitas das vezes acabam se tornando egoístas, recuadas, reclusas no seu próprio mundinho, na sua própria aldeia, e deixa de prestar atenção naquilo que Deus tem nos ensinado. Por favor, querido, a palavra nos fala que Deus havia prometido a Abraão, prometido ao povo de Israel, que eles haveriam de entrar em uma terra, que haveriam de adquirir uma terra, e naquela terra eles cuidariam do seu gado, naquela terra eles formariam cidades fortificadas para os seus filhos, ou seja, para as próximas gerações. Mas muito embora o povo de Israel, conhecendo essas promessas, o povo de Israel recuou. E pela segunda vez, eles estavam para entrar na terra. Moisés chama esse povo. Moisés anima esse povo. Moisés diz assim: existe uma promessa, e a promessa é exclusivamente para você. Mas alguns daquelas pessoas disseram: nós preferimos ficar do lado de cá do Jordão. Nós preferimos ficar no deserto. Meu querido, todos nós passamos por deserto, mas Deus quer que o deserto seja um lugar onde você aprenda. Deserto é um lugar de aprendizagem. Deus não quer que você morra no deserto. Eu não sei se você me ouviu. Você está passando pelo deserto, se você recuar, Deus não terá prazer em você.
se você entregar os pontos, se você morrer no deserto. Não era esse o projeto e o propósito de Deus para a sua vida. Mas muitas pessoas, quando veem as dificuldades, recuam, voltam atrás e esquecem as promessas de Deus. Preste atenção, essa promessa foi para o povo de Israel, foi para os descendentes de Abraão. Eu não sei se você me ouviu. Talvez você pergunte assim: espera lá, mas essa promessa de Deus era apenas para aquele povo? Eu digo a você que não. A promessa nos fala o caderno de Gálatas, no capítulo de número 3, verso 7, diz assim: sabeis, pois, que são filhos da fé, e aqueles que creem no Senhor Jesus, os filhos da fé, esses também são descendentes de Abraão. Preste atenção, se você crê em Jesus, você também é um descendente de Abraão. Será que você tem coragem de levantar as suas mãos aos céus e dizer assim: eu sou um descendente de Abraão, eu sou um herdeiro das promessas de Deus? Mas a palavra fala, no caderno de Gálatas, capítulo 4, no verso de número 7, ou melhor, no verso de número 1, a palavra nos ensina que quando nós somos crianças na fé, quando nós somos meninos na fé, nós acabamos nos tornando como servos. Uma criança, ela só recebe a sua herança quando ela cresce e quando amadurece. Preste atenção, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 13, verso 11, ele diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, eu fazia coisas de menino, mas agora eu sou homem, agora eu sou adulto, então eu deixei de fazer as coisas de menino, ou seja, eu estou crescendo na fé. Para quê? Para que eu possa receber as promessas de Deus na minha vida. Alguém só recebe as promessas de Deus na sua vida quando deixa de ser menino na fé, quando aprende a crescer ouvindo a palavra de Deus. Entenda uma coisa: se você vê uma árvore e essa árvore produz frutos, produz cachos de fruto, e de repente essa árvore é bem fininha, bem pequena, e começa a crescer frutos grandiosos nessa árvore, o que vai acontecer? Essa árvore acabar se inclinando, ela não tem suporte, ela não consegue suportar o peso dos seus frutos. Assim é com o homem de Deus, assim é com a mulher de Deus. Precisamos crescer, precisamos nos fortalecer na fé, precisamos deixar as coisas de crianças para trás. Por quê? Porque criança não pode herdar, criança não pode administrar, criança ainda não tem preparo para fazer conforme deveria fazer, administrar conforme deveria administrar. Por isso, querido, que Deus vem nos ensinando, nós vamos ouvindo a palavra de Deus, nós vamos recebendo a palavra de Deus, na convicção daquilo que Deus tem para as nossas vidas. O que é que Deus tem para as nossas vidas? Deus tem uma herança, e essa herança é para ser alcançada agora. Essa herança, meu querido, as gerações futuras haverão de desfrutar, mas Deus quer que você esteja entrando na terra da promessa. Eu não sei se você me entendeu. Deus quer que você alcance, Deus quer que você desfrute exatamente daquilo que Ele tem para você. Aí você pergunta: mas como é que eu posso amadurecer? Como é que eu vou crescer? De que jeito eu posso crescer? Preste atenção. Quando o povo de Israel entraram na terra que Deus havia prometido, alguns poderiam imaginar: eles vão entrar, a promessa de Deus é que naquela terra teria leite, teria mel, e realmente tinha.
Realmente tinha. Alguns poderiam até pensar, mas será que vai ter leite em saquinho? Será que o leite vai estar na caixinha? Será que o mel vai estar no vidrinho? Claro que não. Eles deveriam entrar naquela terra e domar aquela vaca, e tirar o leite daquela vaca. Tinha mel? Tinha. Mas para extrair o mel, querido, leva-se algumas picadas de abelha. Ou seja, tem trabalho, requer-se uma coisa chamada preparo, requer-se uma coisa chamada esforço, requer-se uma coisa chamada dedicação. Por isso, as promessas de Deus, meu querido, eu quero que você entenda, requer que haja da sua parte uma preparação. Deus quer te dar a herança, mas Deus quer que você esteja preparado para receber a herança. E aí, nós perguntamos como é que nós podemos crescer na fé? De que jeito nós podemos crescer na fé? O povo de Israel, ao entrar na sua terra, a primeira batalha que eles tiveram pela frente seria destruir as muralhas de Jericó. Meu querido, entenda uma coisa: aquele povo não tinha um exército formado, eles não eram militares, eram escravos que tinham saído do Egito. Eram pessoas simples que estavam andando pelo deserto, mas tinha uma tarefa. A primeira tarefa era destruir as muralhas de Jericó. Eu estou dizendo a você que existem muralhas a serem destruídas. Não desanime. Mas existem muralhas a serem destruídas pela frente. Mas como é que aquele povo destruiu as muralhas? Aquele povo destruiu as muralhas pela fé. Toda e qualquer barreira, tudo que um homem e uma mulher de Deus faz, o faz pela fé. Foi pela fé que eles rodearam as muralhas durante 7 dias. Foi pela fé que eles começaram a gritar. Foi pela fé que eles tocaram as buzinas, e foi pela fé também que os muros caíram por terra. Eu não sei se você me ouviu. E aí nós perguntamos, quais as muralhas que nós precisamos derrubar? Sabe qual a muralha que você precisa derrubar? As muralhas que foram formadas aqui dentro. Muralhas de conceitos, preconceitos, religiosidades, pensamentos que às vezes você não permite que a palavra de Deus entre. Por quê? Porque ela encontra verdadeiras muralhas dentro de você. Você aprendeu coisas do passado. Você teve entendimentos a respeito das coisas de Deus. E isso se tornou verdadeiras muralhas que quando a palavra de Deus chega, que quando as promessas do Senhor chegam até a sua vida, elas são totalmente barradas. Por quê? Porque existem muralhas que impedem que essa palavra possa tomar forma na sua vida. E a nossa mente precisa absorver a palavra de Deus. Uma coisa é você ler a palavra de Deus e dizer assim: a palavra está escrita aqui, eu conheço essa palavra. Outra coisa completamente diferente é você receber a palavra e começar a caminhar sobre essa palavra, a viver essa palavra e a colocar essa palavra em ação. Então a palavra de Deus é para ser colocada em ação. A palavra de Deus, ela não é morta, a palavra de Deus não é estática, a palavra de Deus é dinâmica. A palavra de Deus produz uma coisa chamada movimento. Por isso, filha, quando você sair, quando você enfrentar as lutas amanhã, quando você enfrentar as batalhas, quando você está cheio da palavra de Deus, é a palavra de Deus que vai fazer com que as muralhas caiam por terra. Foi assim com o povo de Israel e não vai ser diferente na sua vida. Eu quero que você entenda, as muralhas vão cair quando você der espaço, quando você se tornar um odre novo para receber a novidade de Jesus sobre a sua vida. Preste atenção, aquele povo tinha uma terra, e foi aquela terra
que Deus prometeu a eles. Nós poderíamos dizer, por que é que Deus não levou esse povo para o outro lado? Por que é que Deus não conduziu esse pessoal para um outro país, onde havia menos gigantes, onde havia menos problemas? Por que é que Deus conduziu aquelas pessoas exatamente para esse lugar? Porque existe uma terra, e é na terra que nós lançamos a semente. Existe, meu querido, uma promessa, está em Gênesis capítulo 1, verso 28, que nós deveríamos ser frutíferos. Preste atenção, Deus quer que você seja frutífero. Deus quer que você produza frutos, por isso que quando você não produz nada, você tem uma sensação de derrota, não é assim? Eu não consegui produzir nada. Olha, está tudo, não estou saindo do lugar. Aí você tem aquela impressão de que as coisas não vão bem. Por quê? Porque existe no seu DNA a promessa de Deus, existe a semente da parte de Deus. Para quê? Para que você se torne uma pessoa frutífera. Eu quero que você entenda. Deus queria que o povo de Israel passasse o Jordão, entrasse naquela terra e desse frutos, onde? Naquela terra que Deus escolheu para eles. Como? Veja bem, existem alguns solos, existe algum tipo de clima, existem algumas situações que cooperam, que contribuem para que uma planta, para que um animal, para que pássaros prosperem naquele lugar ou não. Deixa eu explicar melhor. Se nós plantarmos maçã aqui na nossa região, certamente não vai dar boas maçãs. Mas existem lugares, existem terras na Argentina, em outros lugares, onde se planta, a maçã cresce bonita, viçosa, não é verdade? Existem plantas que dão aqui, mas não produzem lá. Existem espécies animais que, criadas em determinados lugares, vão dar belos animais. Na verdade, animais que ficam grandes, bonitos, robustos. Aí você leva para um outro lugar e lá vai ficar pequeno. Entenda bem, querido. Deus te leva a determinados lugares para que você frutifique. Deus sabe em qual terra você vai produzir. Deus sabe em qual terra você vai dar frutos, porque você nasceu para dar frutos. Eu não sei se você me ouviu. Deus te traz a determinados lugares para que você receba o alimento, para que você receba a fortaleza, para que você receba o adubo, para que você receba o alimento da palavra de Deus. Por quê? Porque você recebendo o alimento da palavra de Deus, certamente você vai crescer viçoso, vai entender o que Deus está falando e o que Deus está fazendo. Entenda bem, querido. Quando é que nós crescemos? Você acha que uma plantinha pode crescer sem regar? Sem colocar o esterco? Não. Sem ter os cuidados de revolver, de tirar os matinhos? Não, não tem jeito. Por isso que quando você vem à casa do Senhor, quando você vem ouvir a palavra de Deus, o que é que você está fazendo? Você estará recebendo o alimento. Você está recebendo o adubo, você está recebendo, querido, os nutrientes necessários para que você seja uma pessoa frutífero. Por isso Deus te traz a esse lugar, por isso Deus te conduz à sua terra. Para quê? Para que você possa ser uma pessoa frutífera. Está no seu DNA. Você nasceu, você existe para ser frutífero. Por isso, querido, eu quero que você entenda nesse dia de hoje o que é necessário para que nós possamos sermos frutíferos. A primeira delas,
Precisamos irmos ao lugar que Deus tem nos plantado. Precisamos fazer com que as fortalezas caiam por terra. E por último, precisamos aprender a termos a mentalidade de Josué. Olha, era para Josué ter uma mentalidade de escravo, porque eles saíram do Egito, eles estavam andando pelo deserto. Moisés, ou melhor, Josué, trocou a mentalidade de escravo por uma mentalidade de conquistador. Muitas vidas têm ouvido a palavra de Deus, mas ainda permanece com mentalidade de escravo. Você não nasceu para ser escrava, você não nasceu para ser escravo, querido. Você precisa ter a mentalidade de conquistador. Será que você pode levantar as suas mãos aos céus e dizer assim: eu rejeito a mentalidade de escravo, e em nome de Jesus, eu recebo a palavra de Deus e me torno um conquistador em Cristo Jesus. Você crê nessa palavra? Você pode manifestar a sua fé se você crê na sua palavra. Aleluia. Mentalidade de conquistador é quando nós ouvimos a palavra, quando nós recebemos a palavra, quando nós somos alimentados por essa palavra. E foi exatamente por isso que o Senhor tem nos colocado para estar trazendo essa mensagem ao seu coração. Se coloque sobre os seus pés em nome de Jesus. Feche seus olhos. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Pai, nós te louvamos nesse dia de hoje. Nós glorificamos ao teu nome, Jesus. Nós te pedimos, ó Jesus, venha nos lavar, nos limpar com o teu sangue. Nós não queremos mais sermos os mesmos. Nós não queremos continuar levando uma vida de escravidão e muito menos queremos morrer no deserto. Deserto é lugar apenas de treinamento, não é lugar para se morrer. Nós queremos, ó Deus, entrarmos na terra da promessa que o Senhor prometeu a Abraão, que o Senhor prometeu a Isaac e o Senhor prometeu a Jacó. E essa promessa chega até mim, essa promessa chega até você. Você, meu querido, você, minha irmã, é uma herdeira. Você, meu querido, é um herdeiro das promessas de Deus para a sua vida. Diga assim: eu sou um herdeiro das promessas do Senhor. Você crê no que você está falando ou não? Diga assim: eu sou um herdeiro das promessas de Deus. Eu sou um herdeiro das promessas de Deus. Eu não conformo andar mais de qualquer jeito. Eu não conformo andar de qualquer forma. Por quê? Porque nós somos herdeiro das promessas de Deus. Amém, amém e graças a Deus.